Desde os primeiros registros, a vida de Nicolau parece carregada de mistério e significado. Ele nasceu em 1245, na pequena cidade de Sant'Angelo, nas encostas da Itália medieval, em uma época marcada por instabilidade, fome e tensões entre cidades rivais. O curioso é que seus pais, que já estavam em idade avançada e não tinham filhos, haviam perdido as esperanças de ter um herdeiro. Segundo tradições preservadas, recorreram em súplica a São Nicolau de Mira, pedindo-lhe a graça da paternidade. Quando a criança veio ao mundo, não houve dúvidas. Seria batizado com o nome do santo que para eles havia intercedido. Já começa aí um detalhe fascinante. Nicolau nasceu como fruto de oração, como se o destino já o tivesse marcado para algo além da vida comum. Na infância, testemunhou as dificuldades de um tempo de miséria e instabilidade política. O cenário de pobreza não era apenas externo, mas interno às famílias, e a vida cotidiana exigia sacrifícios. Muitos viam na fé um alívio, mas também uma arma para resistir às adversidades. É nesse contexto que Nicolau cresce, cercado por exemplos de fé simples, marcada por tradições populares e religiosidade fervorosa. Como explicar que uma criança tão comum já demonstrava tamanha inclinação para a oração e para o recolhimento? É como se a espiritualidade estivesse entranhada em sua carne, moldando seus gestos antes mesmo que ele entendesse seu peso. Relatos de sua juventude apontam que desde cedo havia nele uma sensibilidade incomum. Enquanto outros meninos se ocupavam com jogos e distrações, Nicolau preferia os momentos silenciosos, buscando igrejas e capelas para rezar. Não se tratava de obrigação ou imposição, mas de uma sede interior que parecia não se saciar. Muitos testemunhos apontam que, ainda adolescente, tinha fascínio pelos sermões e uma atenção rara aos textos sagrados. Essa maturidade espiritual precoce despertava curiosidade e respeito, mas também deixava uma pergunta no ar. Estaria ele já sendo preparado para uma missão que ia além do ordinário? É curioso pensar que sua formação inicial não foi apenas religiosa, mas profundamente marcada pela cultura local. As pequenas vilas italianas eram verdadeiros mosaicos de tradição, com festas populares, procissões e ritos que mesclavam fé e identidade cultural. Nicolau absorvia cada detalhe, e tudo parecia ressoar em sua alma. Ele não era uma criança isolada ou distante, mas alguém que encontrava na fé um canal para compreender o mundo. E você já percebeu como alguns indivíduos, desde cedo, parecem carregar uma espécie de chamado silencioso, como se já tivessem consciência de que suas vidas não se limitariam ao comum? Um episódio que chama a atenção é a devoção inicial a São Nicolau de Mira, o santo que dera origem ao seu nome. Essa ligação não era apenas nominal, mas inspirava-lhe atitudes concretas. Nicolau buscava imitar a generosidade, a compaixão e a entrega do bispo de Mira. É como se a vida desse menino tivesse sido escrita em paralelo à história de seu patrono, criando uma narrativa onde o nome não era acaso, mas destino. Isso levanta uma reflexão instigante.
Até que ponto a escolha de um nome, ainda na infância, pode moldar a identidade de uma pessoa e até mesmo determinar seu caminho espiritual. Com o tempo, sua fama de piedade cresceu. As pessoas simples de sua vila viam nele um jovem diferente, cuja bondade transbordava em pequenos gestos. Ele ajudava os pobres, confortava os aflitos e mantinha-se distante das vaidades comuns da juventude. Era como se carregasse uma serenidade que não combinava com sua idade. Esse comportamento chamava a atenção e alimentava conversas. Quem seria esse rapaz que parecia viver com um pé na terra e outro no céu? O que Deus estaria preparando para ele? Essas perguntas circulavam, mantendo viva a curiosidade em torno de sua figura. No entanto, o que torna a história ainda mais fascinante é a naturalidade com que Nicolau vivia essa espiritualidade. Ele não buscava reconhecimento, não havia orgulho ou ambição em seus gestos. Pelo contrário, a simplicidade era sua marca. Muitos jovens, ao crescer, deixam-se levar pela pressão social, pelas tentações do poder ou pelos prazeres passageiros. Nicolau parecia alheio a isso, como se tivesse uma bússola interior que o guiava para outro horizonte. Não é curioso pensar como, mesmo cercado por tantas distrações, ele conseguia manter firmeza de propósito? O ambiente familiar, profundamente religioso, reforçava essa inclinação. Seus pais, que tanto haviam rezado por um filho, não economizavam esforços em educá-lo no caminho da fé. Para eles, Nicolau era mais que uma bênção, era uma responsabilidade. A vida do garoto era acompanhada de perto, e sua obediência e docilidade confirmavam que havia nele algo singular. É nesse ponto que a história nos convida a uma reflexão maior. Até que ponto o ambiente em que crescemos molda nossa vocação e caráter? Teria Nicolau se tornado quem foi sem essa base sólida de valores transmitidos em casa? Esse início de vida, marcado por simplicidade, oração e piedade, é a base de toda a sua trajetória. Sem compreender suas origens, é impossível entender a grandeza de sua missão futura. O menino que nasceu fruto de oração e cresceu mergulhado na fé popular, estava prestes a trilhar um caminho que mudaria não apenas sua vida, mas a de milhares de pessoas que séculos depois ainda se lembrariam dele como São Nicolau de Tolentino. E aqui fica uma provocação. Será que não há em nossa própria história sinais escondidos que apontam para algo maior? Ao crescer, Nicolau sentia cada vez mais forte um chamado que não podia ser explicado em palavras. Era como se algo o atraísse para além da vida comum, pedindo-lhe entrega total. Muitos jovens de sua época se contentavam em seguir as profissões herdadas da família ou em buscar segurança nos ofícios locais. Mas Nicolau não se encaixava nesse modelo. Ele não queria apenas sobreviver, queria servir. E não qualquer serviço. Desejava dedicar-se ao que julgava ser a essência da vida, a busca incessante por Deus. É nesse ponto que se abre o capítulo de sua decisão de ingressar na vida religiosa. Foi ainda adolescente quando teve contato com a espiritualidade agostiniana, e essa experiência marcou seu coração de forma definitiva. Os agostinianos eram conhecidos por sua vida comunitária, suas práticas de penitência e o amor à contemplação. A regra de Santo Agostinho não era apenas um conjunto de normas,
mas um verdadeiro caminho para a santidade. Nicolau, que já demonstrava uma profunda inclinação à oração e à simplicidade, encontrou ali um espelho daquilo que já vivia interiormente. Não é curioso como, às vezes, a vocação não chega como uma surpresa, mas como uma confirmação daquilo que já latejava dentro da pessoa? Ao entrar na ordem, Nicolau precisou passar por um processo de formação rigoroso. Os estudos eram intensos, não apenas nas escrituras, mas também em filosofia e teologia. O jovem se dedicava com disciplina, absorvendo cada ensinamento e buscando colocá-los em prática. Não era apenas intelecto, mas vida encarnada. Muitos colegas se impressionavam com sua seriedade e com a maneira como unia inteligência e espiritualidade. Nesse ponto, surge uma pergunta provocadora. Quantos de nós estudamos apenas para acumular conhecimento sem transformá-lo em vida concreta? A vida no convento não era fácil. Havia horários rígidos, jejuns frequentes e exigência de constante oração. Para muitos jovens, isso poderia ser sufocante. Para Nicolau, no entanto, parecia ser libertador. Ele via na disciplina não um peso, mas uma forma de ordenação interior. Quanto mais a vida era organizada pelas regras, mais livre ele se sentia para buscar o essencial. Isso mostra algo fascinante. Enquanto muitos associam liberdade à ausência de limites, Nicolau descobria que o verdadeiro sentido da liberdade estava justamente em viver dentro de uma ordem maior, que o conduzia ao transcendente. Um detalhe instigante é a maneira como sua figura logo começou a se destacar dentro da comunidade. Não era o mais eloquente, tampouco o mais forte fisicamente, mas havia nele um silêncio eloquente, uma presença que inspirava confiança. Superiores viam nele não apenas um religioso em formação, mas um futuro líder espiritual. Ele mesmo, porém, preferia se manter discreto, quase escondido, fugindo de qualquer glória pessoal. Esse contraste entre a percepção externa e o desejo interno cria uma narrativa intrigante. Como alguém que não buscava destaque acabou se tornando referência para tantos? Foi também nesse período que Nicolau desenvolveu uma prática de penitência ainda mais intensa. Jejuava com frequência, mantinha longos períodos de oração e fazia questão de ajudar nas tarefas mais simples do convento, mesmo quando não era sua obrigação. Era como se quisesse se moldar completamente à regra, sem concessões. Muitos colegas viam nisso uma espécie de radicalidade. Mas para ele não havia exagero. Tratava-se de viver de forma coerente aquilo que havia prometido. Essa postura nos leva a pensar: quantas vezes buscamos atalhos para aliviar nossos compromissos, quando o verdadeiro valor está em abraçá-los por inteiro? O noviciado terminou e Nicolau foi ordenado sacerdote. Esse momento foi decisivo, pois ele não seria apenas um religioso enclausurado, mas alguém enviado para pregar, ensinar e acompanhar as pessoas em suas dores. Sua voz não era marcada por grandes discursos retóricos, mas por uma simplicidade que tocava profundamente os ouvintes. Era como se cada palavra carregasse o peso de sua vida de oração e penitência. Assim, Nicolau começava a revelar não apenas sua devoção interior, mas também sua missão exterior, mostrando-se pronto
para servir de ponte entre Deus e o povo. Sua entrada na ordem agostiniana não foi, portanto, apenas um rito de passagem. Foi a confirmação de um destino que parecia escrito desde sua infância. O menino que crescera em oração e simplicidade agora encontrava um espaço onde poderia florescer plenamente. Mais do que isso, estava preparado para enfrentar os desafios espirituais e humanos que marcariam sua trajetória. E aqui fica o convite. Imagine se você tivesse que escolher entre seguir o caminho seguro ou abraçar uma vida de disciplina e renúncia apenas pela fé. Qual decisão você tomaria? Após sua ordenação, Nicolau de Tolentino não se limitou aos rituais e cerimônias comuns a qualquer sacerdote. Ele mergulhou em uma vida de serviço intenso, escolhendo sempre o caminho mais difícil, o da penitência e da caridade. Sua rotina diária era marcada por oração profunda, meditação prolongada e jejuns frequentes que não visavam impressionar ninguém, mas fortalecer sua alma para as tarefas que o aguardavam. Ao mesmo tempo, dedicava-se com ternura aos pobres e enfermos, visitando os mais necessitados da cidade, muitas vezes colocando-se à frente da própria segurança e conforto. Essa combinação de austeridade pessoal e amor ao próximo o tornava uma figura única e admirada por todos. O que impressionava as pessoas não era apenas a intensidade de suas práticas espirituais, mas a naturalidade com que Nicolau as vivia. Ele não se mostrava superior nem distante. Ao contrário, caminhava entre o povo com humildade, sempre pronto para ouvir, aconselhar e confortar. As multidões o viam como alguém que não julgava, mas acolhia. Muitos relatos indicam que sua presença trazia paz imediata e sua voz, mesmo em palavras simples, carregava autoridade e esperança. Pergunta-se como alguém consegue irradiar tanta serenidade e empatia sem esforço aparente. A resposta parecia estar na profundidade de sua vida interior. O sacerdote também se dedicava a acompanhar espiritualmente outros religiosos e leigos que buscavam orientação. Ele era paciente, atento aos detalhes da vida de cada pessoa, percebendo necessidades que passavam despercebidas aos olhos comuns. Por isso, sua fama começou a se espalhar não só entre os pobres, mas também entre pessoas de influência e cargos importantes. Nicolau, porém, nunca buscou fama ou reconhecimento. Esse contraste entre humildade e notoriedade espontânea gerava curiosidade e mantinha seu nome sempre presente nas conversas da comunidade. Curioso é notar que sua vida de caridade era acompanhada de um rigor disciplinar consigo mesmo. Ele aceitava sacrifícios e suportava dores físicas e espirituais sem se queixar. Isso causava admiração, mas também questionamentos. Por que alguém escolheria sofrer voluntariamente? A resposta estava em sua convicção de que a penitência não era castigo, mas caminho para a purificação e união com Deus. Cada pequeno gesto, cada renúncia era pensado para fortalecer sua missão e inspirar os outros. Essa postura cria uma narrativa que desperta reflexão. Quantos de nós sacrificamos pequenas comodidades ou até mesmo tempo e energia por algo que realmente valha a pena? Nicolau
Também se destacava pela criatividade em ajudar o próximo. Em tempos de fome e epidemias, organizava distribuições de alimentos, cuidava de enfermos e incentivava outros a se engajarem em obras de misericórdia. Não fazia isso de maneira grandiosa, mas com consistência e atenção aos detalhes, como se cada ato, por menor que fosse, tivesse importância vital. Essa capacidade de transformar pequenos gestos em grandes impactos mostrava que sua santidade não se resumia à oração, mas se manifestava concretamente na vida daqueles ao seu redor. E aqui fica a provocação. Como podemos hoje transformar pequenos gestos em efeitos duradouros na vida de outros? Entre os relatos mais fascinantes, aparecem histórias de curas e confortos inesperados. Pessoas doentes que recebiam sua bênção relatavam alívio imediato. Aflitos, conforto. Desesperados, esperança. Não se tratava de magia, mas de um efeito da fé profunda e da presença de alguém que vivia de forma tão íntegra que tocava vidas sem esforço. Esse tipo de fenômeno contribuiu para que sua fama de santidade crescesse rapidamente, ainda em vida. E a pergunta que fica para o espectador é instigante. Já encontramos alguém cuja simples presença nos transforma e acalma de forma inexplicável? Apesar de sua fama, Nicolau jamais se afastou da simplicidade. Ele continuava vivendo em um quarto, humilde, alimentando-se com o mínimo necessário, mantendo-se próximo dos pobres e evitando qualquer ostentação. Sua coerência entre palavras e ações era perfeita, tornando suas lições muito mais poderosas. As pessoas sentiam que podiam confiar nele, pois não havia dissimulação ou desejo de autopromoção. É fascinante perceber que, mesmo com reconhecimento crescente, ele conseguia permanecer fiel à essência de sua vida. Isso levanta outra reflexão. Quantos de nós conseguimos manter nossos princípios mesmo diante do sucesso ou da admiração alheia? Ao longo desses anos, a vida de Nicolau se tornou exemplo vivo de que fé, disciplina e caridade podem caminhar juntas. Ele mostrava que a verdadeira espiritualidade não é algo abstrato ou distante, mas algo que se manifesta no dia a dia, no cuidado com o próximo e na fidelidade à própria vocação. Sua história nos desafia a pensar sobre nossas próprias vidas. Será que estamos cultivando pequenos atos de bondade e disciplina que podem transformar nossa realidade e a dos outros? Nicolau provava que, mesmo em um mundo cheio de dificuldades, a santidade é alcançável através da coerência, da entrega e do amor concreto. A trajetória de Nicolau como sacerdote de penitência e caridade estabelece o fundamento para tudo que viria depois. Suas experiências místicas, milagres e a canonização. Sem essa base de entrega total, não se explicaria a magnitude de sua influência sobre pessoas comuns e influentes. O caminho de santidade que ele trilhou começa a se desenhar aqui, como uma escada que conecta o humano ao divino. E fica a pergunta, final para reflexão. Até que ponto estamos dispostos a nos dedicar com sinceridade às causas que acreditamos, mesmo que isso exija sacrifícios e renúncias? Entre as muitas facetas que marcaram a vida de Nicolau, nenhuma chama tanto a atenção quanto suas experiências místicas.
Desde cedo, sua oração profunda parecia abrir-lhe portas para realidades que escapavam ao comum. Testemunhos preservados. Pela tradição, relatam que ele era visitado por visões frequentes, algumas de anjos, outras de santos, e até de almas em sofrimento. Essas experiências não o afastavam da vida cotidiana. Pelo contrário, tornavam sua missão ainda mais concreta. Nicolau não falava delas com orgulho, mas com simplicidade, como quem descreve algo inevitável em sua caminhada espiritual. Um dos episódios mais marcantes ocorreu quando começou a ter visões de almas do purgatório que lhe pediam orações. Elas se apresentavam aflitas, suplicando por intercessão e penitência, confiando que sua oração poderia acelerar o encontro delas com Deus. Essa experiência tocou profundamente Nicolau, que intensificou seus jejuns e preces em favor dos mortos. Esse detalhe é crucial para entender sua devoção. Ele não se limitava a cuidar dos vivos, mas estendia sua caridade àqueles que já haviam partido. Não é instigante pensar em alguém que, movido por compaixão, carregava o peso até mesmo de almas esquecidas? As visões não eram sempre de consolo. Relata-se que Nicolau também enfrentava verdadeiros combates espirituais durante suas noites de oração. Muitas vezes era visto em profunda agitação, como se lutasse contra forças invisíveis. Essas batalhas interiores o deixavam fisicamente debilitado, mas espiritualmente fortalecido. Ele mesmo descrevia esses momentos como provas necessárias para não perder o foco em sua missão. Isso cria uma narrativa fascinante. O santo não era alguém distante do sofrimento, mas alguém que enfrentava, de maneira muito real, as trevas espirituais que ameaçavam seu tempo. Outro detalhe curioso está no modo como ele descrevia certas visões de Cristo e da Virgem Maria. Essas aparições não vinham acompanhadas de espetáculos ou teatralidade, mas de mensagens simples que o orientavam em sua vida de oração e serviço. Essa simplicidade reforçava a autenticidade de sua experiência. Não havia exageros, mas comunicações breves e profundas. Para seus contemporâneos, essa era uma prova de que Nicolau não era um visionário qualquer, mas alguém verdadeiramente tocado pelo divino. E aqui cabe uma reflexão. Quantas vezes buscamos sinais grandiosos, quando a verdadeira revelação pode estar em mensagens pequenas, mas transformadoras? Um aspecto marcante de suas visões é que elas nunca o afastavam das pessoas. Ao contrário, o levavam a ser ainda mais compassivo e próximo do povo. Ele entendia que as experiências místicas não eram privilégios pessoais, mas responsabilidades que exigiam mais serviço. Isso o diferenciava de outros religiosos de sua época, que por vezes se isolavam após vivências sobrenaturais. Nicolau, ao contrário, retornava ao convívio comunitário com mais energia, pronto para atender confissões, visitar enfermos e aconselhar os aflitos. Esse equilíbrio entre o extraordinário e o cotidiano é uma das grandes chaves para compreender sua vida. As pessoas ao redor começaram a notar sinais estranhos. Muitas vezes, Nicolau passava longas horas em oração, sem se alimentar, e ainda assim mantinha forças para suas atividades. Outras vezes, era visto em êxtase,
como se seu corpo estivesse presente, mas sua alma viajasse para dimensões invisíveis. Esses relatos despertavam fascínio, mas também certa desconfiança entre alguns céticos. O fato é que, ao invés de se perder em explicações, Nicolau preferia o silêncio. Ele sabia que não precisava convencer ninguém. Sua vida já falava por si. E não é curioso como, às vezes, o mistério em torno de alguém é o que mais o torna memorável? A tradição agostiniana preservou muitos desses episódios como testemunho de uma vida espiritual intensa. Mas além da beleza dessas histórias, há um aspecto que merece atenção. Nicolau nunca buscou essas experiências. Ele as recebia, aceitava e transformava em oração. Essa postura é essencial para compreender seu caráter. Ele não desejava o espetáculo, mas a fidelidade. Sua vida era marcada pela obediência às regras do convento e pelo serviço às pessoas, e as visões eram apenas consequências de uma alma entregue. Isso nos provoca a pensar: será que as maiores revelações não acontecem justamente quando não as buscamos? Essas experiências místicas ajudaram a construir sua fama de santidade ainda em vida. O povo começou a procurá-lo não apenas como sacerdote, mas como alguém capaz de ver além, de interceder por vivos e mortos, de enfrentar forças invisíveis e trazer consolo real. Sua vida, entrelaçada ao mundo espiritual, despertava curiosidade e devoção, fazendo com que seu nome atravessasse fronteiras. O jovem de origens humildes tornava-se agora um ícone de fé viva, marcado por uma jornada que unia o visível e o invisível, o humano e o divino. E a pergunta que permanece é irresistível: o que faríamos se fôssemos tocados por experiências tão extraordinárias? Sua vida de oração e de entrega foi acompanhada de inúmeros milagres, sinais que não apenas fortaleciam a fé dos que o rodeavam, mas que também atraíam multidões em busca de consolo, cura e direção espiritual. Durante sua permanência no convento de Tolentino, Nicolau foi conhecido por passar longas horas diante do sacrário, rezando em silêncio e intercedendo pelas almas, especialmente pelas que se encontravam no purgatório. Essa devoção se tornaria tão intensa e visível que muitos irmãos de ordem relatavam ouvir cânticos angelicais vindos de sua cela, e até mesmo visões místicas o acompanhavam em seus momentos de recolhimento. Sua oração não era apenas uma prática íntima, mas uma ponte pela qual inúmeros fiéis experimentaram o poder de Deus. Muitos registros de época narram como enfermos, pobres e aflitos recorriam ao santo pedindo intercessão e logo retornavam com testemunhos de cura, reconciliação familiar e paz interior. A sua vida, envolta em penitência e jejum, transformou-se em testemunho de que a santidade gera frutos concretos e palpáveis, tornando-se exemplo de que o homem que se entrega totalmente a Deus torna-se instrumento dele para transformar vidas. Um dos milagres mais conhecidos e associados a São Nicolau de Tolentino é a cura de doentes que o procuravam em busca de alívio. Conta-se que Nicolau tinha o hábito de dar aos fiéis um pedaço de pão abençoado, chamado mais tarde de pão de São Nicolau,
e muitos que o recebiam relatavam curas surpreendentes de enfermidades consideradas incuráveis para a época. Esse gesto simples, carregado de fé e caridade, foi perpetuado como uma prática devocional que se mantém viva até os dias de hoje em várias partes do mundo. O pão tornou-se sinal de cuidado e bênção, recordando que a fé, mesmo em elementos simples, pode transformar realidades. Outro relato marcante é o de fiéis que afirmavam ouvir sua voz rezando ao lado deles em momentos de extrema angústia, mesmo estando ele distante fisicamente. Esses sinais místicos reforçavam a percepção de que Nicolau vivia constantemente unido a Deus e que sua vida terrena já transbordava da graça que mais tarde seria reconhecida oficialmente pela Igreja. Além dos milagres físicos, São Nicolau de Tolentino ficou marcado por experiências espirituais profundas. Ele tinha especial devoção às almas do purgatório e, segundo a tradição, muitas vezes relatou ter visões delas pedindo orações e intercessão. Seu zelo pelas almas sofredoras era tão intenso que passou a ser considerado o consolador das almas do purgatório. Esse título não apenas enriqueceu sua identidade espiritual, mas também consolidou uma devoção que até hoje leva inúmeros fiéis a recorrerem a ele quando desejam rezar por seus entes queridos falecidos. Sua fama de intercessor cresceu de tal forma que peregrinos de diversas regiões buscavam Tolentino, certos de que ali encontrariam não apenas um santo, mas um amigo da alma, alguém capaz de tocar os céus e trazer alívio às suas dores. Esse aspecto de sua vida criou uma devoção duradoura, pois recorda que a santidade não é apenas uma elevação pessoal, mas um serviço de amor que atravessa até as fronteiras da vida e da morte. Outro aspecto de seus milagres e prodígios está ligado às suas experiências místicas pessoais. Relatos contam que Nicolau tinha visões de Cristo, da Virgem Maria e de santos, que lhe confirmavam a missão que desempenhava em vida. Ele também recebeu o dom da profecia, conseguindo prever acontecimentos que se cumpririam depois. Essas manifestações extraordinárias não eram vistas por ele como títulos de glória, mas como mais uma responsabilidade de servir com humildade e caridade. Ele mesmo constantemente tentava esconder suas experiências dos irmãos da ordem, desejando viver em silêncio e desapego. Contudo, sua humildade só reforçava ainda mais a admiração e a confiança que o povo depositava nele. Em vida, já era considerado santo por muitos, e após sua morte, a quantidade de milagres atribuídos à sua intercessão cresceu de forma tão significativa que se tornou impossível para a Igreja ignorar a obra de Deus que se manifestava através dele. Assim, São Nicolau de Tolentino transformou-se em um símbolo de esperança, não apenas pelo que pregava, mas pelo que acontecia concretamente ao seu redor. A união entre sua vida de oração, seus jejuns rigorosos, sua devoção às almas do purgatório e os sinais milagrosos que acompanhavam sua trajetória constituem um retrato vívido de um homem que se tornou instrumento da misericórdia divina. Seu legado espiritual não está apenas nos registros escritos da ordem agostiniana,
mas também no coração de milhares de fiéis que, através dos séculos, continuam a testemunhar graças alcançadas por sua intercessão. Fica claro, portanto, que sua santidade não se limitou ao convento ou à sua cidade, mas ecoou ao longo da história, perpetuando-se em devoções, orações e práticas de fé que chegam até o presente, reforçando sua imagem como um dos grandes santos intercessores da Igreja Católica. Após sua morte em 1305, a fama de santidade de Nicolau se espalhou rapidamente, sustentada não apenas pela memória de sua vida austera e piedosa, mas também por inúmeros relatos de milagres atribuídos à sua intercessão. Fiéis de todas as partes relatavam curas físicas, conversões, libertações espirituais e experiências extraordinárias ao invocar seu nome em oração. Sua devoção às almas do purgatório, em particular, fez com que sua figura fosse vista como um canal poderoso da misericórdia divina, o que alimentava ainda mais o desejo popular de vê-lo elevado às honras dos altares. Diante dessa crescente onda de veneração, a Ordem dos Agostinianos e as comunidades cristãs começaram a pedir à Santa Sé a abertura de um processo formal de canonização. O processo não foi imediato, pois a Igreja, como sempre, exige prudência e investigação minuciosa antes de declarar um fiel como santo. Porém, com o passar das décadas, os testemunhos acumulados foram tantos e tão consistentes que o pontificado de Eugênio IV, em 1446, concluiu o reconhecimento oficial da santidade de Nicolau de Tolentino, proclamando-o santo da Igreja Católica. Essa canonização, ocorrida mais de um século após sua morte, foi um marco importante não apenas para a ordem agostiniana, que via em Nicolau um modelo de humildade e caridade, mas também para toda a Igreja, que ganhava um intercessor reconhecido pela sua vida penitente, sua oração incansável e sua dedicação às almas. A proclamação oficial confirmava aquilo que o povo já intuía, que Nicolau era um homem de Deus, escolhido e enviado para ser luz em meio às trevas e alívio para os que sofrem. A canonização trouxe consigo uma ampliação do culto e da devoção ao santo. Igrejas começaram a ser erguidas em sua honra, relíquias foram distribuídas e o calendário litúrgico passou a recordar sua memória em 10 de setembro, data de sua morte. O reconhecimento papal não só oficializou uma devoção já existente, mas também serviu para consolidar a figura de Nicolau como um exemplo universal de santidade, ultrapassando fronteiras regionais e alcançando povos de diferentes partes da cristandade. A canonização é sempre um ato da Igreja que confirma a obra do Espírito Santo em determinada pessoa, e no caso de São Nicolau de Tolentino, reforçou a importância de sua vida de oração, de penitência e de serviço aos outros como elementos essenciais da vida cristã. É interessante notar que, ao canonizar São Nicolau, a Igreja não apenas confirmava sua vida virtuosa, mas também fortalecia um aspecto central de sua missão espiritual: o cuidado com as almas do purgatório. Ao longo dos séculos, a devoção a São Nicolau foi fortemente vinculada à oração pelos mortos, e muitos fiéis recorreram a ele como intercessor.
certos de que sua proximidade com as almas sofridas o tornava um mediador eficaz diante de Deus. Essa ligação entre sua vida e a doutrina da Igreja sobre o purgatório foi um dos pontos que mais marcaram sua canonização, tornando-o não apenas mais um santo, mas um símbolo de esperança para aqueles que acreditam na misericórdia divina que se estende para além da vida terrena. Com sua canonização, São Nicolau de Tolentino foi estabelecido como modelo de vida cristã e sua devoção se espalhou com força pela Europa e pelo mundo. Muitos conventos e igrejas da ordem agostiniana passaram a ser centros de difusão de sua história e de sua espiritualidade. Seu exemplo foi lembrado como um convite à simplicidade, ao desapego e à dedicação plena a Deus e ao próximo. O ato oficial da Igreja, portanto, não foi apenas a coroação de uma vida santa, mas o início de uma devoção que atravessaria séculos, levando consolo, fé e esperança a milhões de pessoas. A canonização de Nicolau não foi apenas um selo de santidade, mas um chamado para que cada cristão pudesse, à sua maneira, buscar viver com a mesma entrega, fidelidade e amor que marcaram o santo de Tolentino. Desde os primeiros relatos de milagres após sua morte, Nicolau foi visto como alguém próximo, um santo acessível, capaz de ouvir as súplicas mais simples e responder às necessidades mais urgentes. Em torno de seu túmulo, peregrinos se reuniam em busca de curas e de consolações, levando consigo pedaços de pano, pequenas relíquias e até mesmo o pão abençoado em sua memória. Esse pão, em especial, tornou-se um símbolo marcante de sua devoção, pois recordava a caridade com que o santo repartia o alimento durante a vida, sempre disposto a saciar a fome dos pobres. Assim, o gesto simples de abençoar e repartir pão se transformou em uma prática de fé que atravessou os séculos, fortalecendo ainda mais o vínculo do povo com ele. A devoção popular a São Nicolau também se consolidou por causa de sua ligação com as almas do purgatório. Muitas pessoas recorriam a ele pedindo auxílio por familiares falecidos, confiando que seu cuidado em vida se estendia agora no céu. Essa característica o tornou um intercessor diferenciado. Enquanto muitos santos eram procurados por questões de saúde ou proteção, Nicolau era lembrado como amigo dos que partiram, um advogado daqueles que já não podiam rezar por si. Essa devoção cresceu tanto que, em várias regiões da Europa, especialmente na Itália, missas e novenas passaram a ser celebradas em sua memória, sempre pedindo alívio às almas e paz aos vivos. A força dessa devoção ajudou a manter acesa a lembrança de Nicolau, transformando-o em um ponto de referência para gerações de cristãos que, de tempos em tempos, voltavam seus olhos para ele. As procissões em sua honra também ganharam destaque. Em cidades como Tolentino, multidões tomavam as ruas carregando imagens, relíquias e símbolos ligados ao santo em um misto de fé, gratidão e identidade cultural. Essas celebrações não eram apenas momentos religiosos, mas encontros comunitários, em que o povo reafirmava sua fé e sua confiança na intercessão de Nicolau.
cada milagre relatado, cada graça alcançada e cada testemunho reforçava ainda mais a devoção popular, criando um ciclo em que fé e experiência concreta se uniam. Não era raro que famílias inteiras cultivassem a tradição de rezar a São Nicolau, passando essa devoção de geração em geração, como se fosse um tesouro espiritual herdado. Com o passar do tempo, a devoção a São Nicolau de Tolentino ultrapassou as fronteiras da Itália, alcançando outros países europeus e até continentes distantes. Missionários agostinianos levaram consigo a memória do santo, apresentando-o como exemplo de penitência e de caridade. Assim, em terras distantes, seu nome foi pronunciado em línguas diferentes, mas sempre com o mesmo respeito e esperança. Igrejas e capelas foram erguidas em sua honra, consolidando a devoção e criando novos espaços para a propagação de sua memória. Essa difusão global mostrou que a figura de Nicolau possuía um apelo universal, capaz de dialogar com corações em diferentes culturas. Outra curiosidade marcante da devoção a São Nicolau está ligada ao pão abençoado que leva seu nome. Até hoje, em diversas comunidades, especialmente entre os agostinianos, essa tradição permanece viva. O pão de São Nicolau é distribuído como sinal de proteção, alimento espiritual e recordação de sua caridade. Não é apenas um símbolo religioso, mas também um ponto de contato entre passado e presente, entre a vida do santo e a experiência atual dos fiéis. É como se cada pedaço de pão trouxesse consigo a memória viva daquele homem que soube transformar pequenos gestos em sinais de amor e de fé. Essa devoção, contudo, não se limitou a práticas externas. Muitos fiéis encontraram em São Nicolau inspiração para uma vida mais simples e mais próxima de Deus. Seu exemplo de penitência e de dedicação aos pobres despertou em muitos o desejo de viver de forma mais austera, mais consciente e mais solidária. Nesse sentido, sua devoção não é apenas um conjunto de ritos e festas, mas também uma fonte de transformação interior, uma provocação constante para que cada pessoa viva com mais autenticidade e entrega. A memória de Nicolau, então, vai além de milagres e tradições. Ela convida a uma espiritualidade enraizada no cotidiano, que se manifesta em gestos concretos de amor. A popularidade de São Nicolau de Tolentino também contribuiu para que sua imagem fosse representada em inúmeras obras de arte, desde pinturas e esculturas até vitrais e mosaicos. Cada representação buscava transmitir algo de sua vida e de sua espiritualidade. Ora, mostrava sua figura austera em oração, ora o pão que simbolizava sua caridade, ora a intercessão pelas almas do purgatório. Essas imagens não apenas embelezavam igrejas, mas também alimentavam a devoção popular, ajudando os fiéis a se conectar visualmente com o santo. A arte, nesse sentido, foi um veículo poderoso para manter viva sua memória e para expandir ainda mais sua devoção. Ao observarmos essa devoção, percebemos que ela não é fruto de uma imposição, mas de uma relação espontânea entre o povo e o santo. São Nicolau de Tolentino conquistou seu lugar no coração dos fiéis não apenas por sua vida exemplar,
mas também pela proximidade que continuou a manifestar depois da morte, através dos milagres e das tradições ligadas ao seu nome. Sua devoção permanece viva porque responde a necessidades humanas universais: fome, dor, saudade dos que se foram e desejo de paz. E talvez seja justamente essa proximidade, essa sensação de que ele caminha junto, que explica por que, ainda, hoje, séculos após sua morte, sua memória continua tão forte e sua devoção tão viva. O legado espiritual que ele deixou e a relevância de sua figura para a Igreja ainda hoje. Quando olhamos para sua vida, vemos alguém que não brilhou por discursos eloquentes, nem por feitos políticos, mas por uma espiritualidade silenciosa, feita de penitência, caridade e oração constante. É justamente essa simplicidade que o torna grande e atual. Num mundo em que o barulho e a pressa dominam, Nicolau surge como um convite ao recolhimento, à atenção ao próximo e à certeza de que pequenos gestos podem transformar vidas. Sua marca não se perdeu com o tempo, pelo contrário, continua a ecoar em comunidades que veem nele um espelho de humildade e santidade cotidiana. Seu legado é especialmente lembrado pelos agostinianos, que encontram em Nicolau um modelo perfeito daquilo que Santo Agostinho pregava: viver em comunidade, partilhar os bens, dedicar-se à oração e cultivar a caridade. Ele não apenas seguiu essa espiritualidade, mas a encarnou de tal forma que se tornou referência viva. Muitos conventos e mosteiros agostinianos mantêm até hoje práticas inspiradas nele, como a distribuição do pão abençoado e a oração pelas almas do purgatório. Isso mostra que seu exemplo não é uma lembrança distante, mas um guia que continua a orientar religiosos e leigos no caminho da fé. O pão de São Nicolau, aliás, é uma das tradições mais belas ligadas ao seu nome. Até hoje, em muitos lugares, esse pão é abençoado e partilhado como sinal de proteção e esperança. Mais do que um costume, ele carrega uma mensagem. A fé se expressa também em coisas simples, no cuidado com o corpo e com o espírito, na partilha que une as pessoas em torno de um mesmo ideal. É impressionante pensar que um gesto tão simples atravessou séculos e ainda hoje alimenta não apenas estômagos, mas também corações que encontram nesse costume a lembrança viva do Santo de Tolentino. Outra dimensão de seu legado é a devoção às almas do purgatório. Nicolau ficou marcado como intercessor especial pelos que já partiram, e isso ainda move multidões de fiéis que em missas e novenas recorrem à sua ajuda. A espiritualidade católica sempre deu grande importância à oração pelos falecidos, e Nicolau tornou-se símbolo dessa prática. Através dele, a Igreja lembra que a fé não termina na morte, mas continua na esperança da vida eterna. Assim, sua devoção é um elo entre os vivos e os mortos, um sinal de que a comunhão dos santos é mais do que uma doutrina. É uma realidade concreta que une o céu e a terra. O legado de Nicolau também se expressa em sua fama de taumaturgo, isto é, de realizador de milagres. Desde curas até intervenções extraordinárias, muitos testemunhos atribuídos a ele reforçam a confiança dos fiéis em sua intercessão.
Mas mais do que milagres espetaculares, o que impressiona é a maneira como sua vida inteira foi um milagre. Um homem comum que, pela disciplina espiritual e pelo amor sincero a Deus e ao próximo, se transformou em referência para gerações. Esse é talvez o maior milagre. Mostrar que a santidade é possível no ordinário, que ela pode ser vivida com simplicidade e constância. A memória de Nicolau é ainda hoje celebrada em muitos lugares do mundo, especialmente no dia 10 de setembro, sua festa litúrgica. Nessas ocasiões, não apenas se recorda sua vida, mas se renova o desejo de seguir seu exemplo. Procissões, celebrações, distribuição de pães e novenas são expressões de uma fé que se mantém viva como uma chama que não se apaga. É curioso notar que, mesmo com o passar dos séculos, sua figura continua a inspirar devoção em diferentes culturas e contextos, o que mostra a força universal de seu testemunho. Em termos de espiritualidade, Nicolau ensina que a santidade não é privilégio de poucos, mas caminho aberto a todos que se dispõem a viver com entrega e fé. Sua vida mostra que não é necessário estar em posições de destaque ou realizar feitos grandiosos para marcar a história da Igreja. Ao contrário, é na simplicidade, no silêncio da oração e na dedicação aos outros que se encontra a verdadeira grandeza. Esse é o legado que ele deixa, e é por isso que ainda hoje tantas pessoas se voltam a ele como inspiração para suas próprias vidas. Ao final, São Nicolau de Tolentino permanece como um farol que continua a iluminar os caminhos da Igreja. Sua vida de penitência, sua devoção às almas, sua caridade sem medidas e sua simplicidade formam um conjunto que fala tanto ao coração de religiosos quanto ao de leigos comuns. É uma lembrança de que a santidade não é coisa do passado, mas uma proposta atual que pode ser vivida no presente. E talvez essa seja a maior força de seu legado. Mostrar que a vida, quando entregue a Deus, nunca se perde, mas se multiplica em frutos que atravessam gerações. Chegamos ao momento final desta jornada pela vida e pela memória de São Nicolau de Tolentino, e talvez aqui esteja o ponto em que sua história se conecta de forma mais direta com cada um de nós. Ao longo deste vídeo, percorremos sua infância marcada pela simplicidade, sua entrada na vida religiosa, sua dedicação à oração e à caridade, seus milagres, sua morte, canonização e devoção popular. Tudo isso não apenas nos revela quem ele foi, mas também o que ele representa até hoje. Um testemunho vivo de que a santidade nasce de escolhas diárias, de pequenos gestos de fé, de sacrifícios silenciosos e de um amor que se doa sem esperar retorno. É impossível não sentir a força de sua figura, mesmo séculos após sua morte, porque ela nos fala de algo profundamente humano, a busca por sentido, por transcendência e por uma vida que ultrapasse os limites da matéria. Por isso, ao encerrar este vídeo, fica o convite para você refletir. O que mais chamou sua atenção na história de São Nicolau de Tolentino? Foi sua vida de penitência, sua caridade com os pobres, sua devoção às almas do purgatório, ou talvez os milagres que se multiplicaram em seu nome? Escreva nos comentários a parte que mais lhe surpreendeu e vá além. Sugira também o
e tema do próximo vídeo, porque a construção deste canal é feita junto com você. Sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo histórias ricas, curiosas e pouco conhecidas, que alimentam não só a mente, mas também a imaginação de quem busca entender melhor o legado dos santos da Igreja. E se este vídeo trouxe algo novo para você, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com amigos que também gostam de mergulhar em histórias fascinantes da fé. Aqui, cada novo vídeo é uma oportunidade de aprendizado, de curiosidade e de encantamento com personagens que marcaram a história da humanidade. Ao se inscrever, você não apenas acompanha essas narrativas, mas também ajuda a fortalecer um espaço dedicado ao estudo, à reflexão e à redescoberta de figuras que continuam a inspirar gerações. Que a vida de São Nicolau de Tolentino nos lembre que a grandeza está nas coisas simples, que a santidade não é inalcançável e que a fé pode transformar realidades. Como está escrito no Salmo 34, versículo 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Essa mensagem ecoa na vida de Nicolau, que fez de sua própria existência um caminho de proximidade com os sofredores, tornando-se reflexo da compaixão divina.